Bem-vindo ao The Debate. Hoje, vamos analisar um dos patógenos mais letais que a gente conhece, o vírus Nipah. Ele pertence a uma classe de vírus classificada com nível 4 de biossegurança, que é o nível máximo de contenção. É reservado assim para os agentes mais perigosos do mundo, como o Ebola, para quais a gente não tem curas ou vacinas. Emergindo de morcegos frugívoros na Ásia, o Nipah já causou surtos com taxas de fatalidade que podem ultrapassar os 75%. Exato. E isso nos leva diretamente à questão central da nossa discussão hoje. Será que as características biológicas únicas e a crescente área de risco do Nipah o posicionam como uma iminente ameaça pandêmica? Ou será que a sua ecologia específica e o seu modo de transmissão limitam o perigo a surtos regionais, ainda que, claro, devastadores? Eu vou defender que as propriedades intrínsecas do vírus, sua virulência, sua capacidade de infectar uma gama enorme de espécies e suas estratégias, que são bem sofisticadas, para desarmar nosso sistema imune, representam um risco global, significativo e, eu diria, perigosamente subestimado. E eu vou argumentar que, embora a doença seja terrivelmente grave, a ameaça de uma disseminação global é fundamentalmente contida por barreiras ecológicas e de transmissão que são muito bem definidas, o que torna um cenário pandêmico, na minha visão, altamente improvável. Certo. Para a gente entender o potencial do Nipah, a gente precisa olhar para a biologia dele. A nível molecular, esse vírus é uma máquina de guerra biológica quase perfeita. Primeiro, a letalidade. Ela é assustadora, variando de 40% a mais de 75% dependendo do surto. A gente não está falando de um vírus que causa uma doença leve na maioria das pessoas. Em seguida, a sua adaptabilidade. Ela é notável. Ele não se restringe a uma única espécie. Ele infecta naturalmente porcos, cavalos, cães, gatos e, claro, humanos. Isso demonstra uma flexibilidade, assim, preocupante. A razão para essa versatilidade toda é o mecanismo de entrada celular dele. O Nipah usa o receptor Ephrin B2, que é uma molécula quase universal em vertebrados, presente em células cruciais como neurônios e as que revestem nossos vasos sanguíneos. Essencialmente, é como se o vírus tivesse uma chave mestra que abre as portas de células em inúmeras espécies. E para piorar, ele tem um arsenal para desarmar nosso sistema imune. Usando as proteínas P, V e W, ele ataca a resposta de interferon, que é a nossa primeira linha de defesa celular. Quer dizer, o vírus não só invade a casa, como também corta a linha telefônica antes que o hospedeiro possa pedir ajuda. Olha, ninguém nega a gravidade da doença ou a sofisticação molecular do vírus. A questão não é se o Nipah é perigoso, ele é, e muito. A questão é se ele pode, de fato, se tornar uma ameaça global. E aí, bem, a ecologia do vírus impõe limites muito, muito claros. O reservatório natural primário são os morcegos do gênero Pteropus, os famosos morcegos-raposa. A distribuição geográfica dessas espécies está restrita ao sul e sudeste asiático e à Oceania. Isso, por si só, já cria uma barreira geográfica imensa, excluindo as Américas e a Europa do risco direto do reservatório. Em segundo lugar, o salto para humanos, o chamado spillover, não é um evento aleatório. Ele depende de uma interface muito particular. O consumo de seiva de tamareira crua, contaminada pela saliva ou urina desses morcegos, ou o contato direto com porcos infectados, que acabam atuando como hospedeiros intermediários. São condições culturais e agrícolas muito específicas, difíceis de replicar em escala global. E o ponto mais crucial de todos: a transmissão entre humanos. Sim, ela ocorre, mas ela é ineficiente. Requer um contato muito próximo e prolongado com fluidos corporais, geralmente no cuidado de doentes em casa ou em hospitais sem a proteção adequada. Não tem, assim, a transmissibilidade casual e respiratória que caracteriza os verdadeiros vírus pandêmicos. Eu entendo a sua lógica, que se baseia no cenário atual. Mas ela ignora um fator que, para mim, é essencial: a evolução. A existência de dois clados genéticos distintos, o da Malásia e o de Bangladesh, prova que o vírus não está parado no tempo. Ele está mudando.
E essa evolução tem consequências clínicas drásticas. O clade de Bangladesh, por exemplo, está associado a uma taxa de letalidade ajustada de 77%. É mais que o dobro dos 37% do clade da Malásia. E mais importante ainda, ele causa sintomas respiratórios muito mais pronunciados. Você diz que a transmissão é ineficiente, mas o que é um vírus que causa tosse e dificuldade para respirar se não um vírus que está, explorando uma nova rota de saída do corpo? Uma rota muito mais propícia à disseminação. Certo, esse é um ponto importante. Mas ele precisa de contexto. Essa evolução que você descreve, ela ocorreu ao longo de décadas, talvez até mais. A análise filogenética estima que o ancestral comum desses clados data de 1863. É um processo evolutivo lento, muito lento para um vírus de RNA. E mesmo com as características do clade de Bangladesh, a transmissão não se tornou casual ou aerosolizada. Ela continua exigindo contato íntimo. Os surtos, mesmo aqueles com transmissão entre humanos, eles se extinguem. Eles não explodem exponencialmente, entende? As barreiras fundamentais, a dependência de um vetor geográfico específico e a transmissão pessoa a pessoa, que requer contato direto, elas permanecem intactas apesar dessa evolução. A evolução está ocorrendo dentro do nicho ecológico e não o habilitando a escapar dele. Você fala em evolução lenta, mas a diferença entre os clados não é trivial. Um paciente em Bangladesh tem uma probabilidade de morrer 2 vezes maior do que um paciente na Malásia. Essa evolução que você chama de lenta já duplicou a letalidade do vírus e mudou o alvo dele no corpo humano para incluir o sistema respiratório de forma mais agressiva. Isso não lhe parece um sinal de alerta gigante? Não é exatamente esse tipo de adaptação que precede uma transmissão mais eficaz? A gente está olhando para um trem em câmera lenta se aproximando e o seu argumento é que, como ele ainda não nos atingiu, não precisamos nos preocupar. Não, o meu argumento é que um sintoma respiratório não equivale a uma transmissão respiratória eficiente. O vírus da raiva, por exemplo, pode estar na saliva, mas não se transmite pela tosse. A presença do Nipah nas vias aéreas aumenta o risco para cuidadores, para profissionais de saúde em contato muito próximo, mas não o transforma no vírus da gripe. Isso aponta para a necessidade de um controle de infecção hospitalar muito mais rigoroso e do uso de EPIs nessas regiões, o que é uma medida de saúde pública local e não uma preparação para uma pandemia global. A barreira da transmissão ainda se sustenta. Mas talvez essa barreira de transmissão não seja a única que importa. Vamos falar sobre a outra barreira que você mencionou, a geográfica. Você a trata como um muro intransponível, mas ela pode ser mais frágil do que parece. E isso nos leva de volta à questão da chave mestra, o receptor Ephrin B2. A natureza conservada desse receptor em tantos vertebrados é um fator de risco crítico. Se o vírus for introduzido em um novo ecossistema, seja por um viajante humano infectado, um animal transportado ilegalmente ou, sei lá, até mesmo um morcego extraviado, ele não vai encontrar um ambiente hostil, pelo contrário, ele vai encontrar uma população de mamíferos totalmente suscetíveis. Ele poderia estabelecer ciclos de transmissão novos, imprevisíveis, em animais selvagens ou domésticos, criando reservatórios secundários muito longe da Ásia. Com todo o respeito, essa visão me parece otimista demais quanto às capacidades do vírus e, ao mesmo tempo, pessimista demais quanto à nossa capacidade de resposta. O fato de a porta estar aberta em muitas espécies não garante que o vírus chegue até ela globalmente. A introdução em um novo continente continua sendo o grande gargalo. Dependeria do movimento do reservatório primário, o Pteropus, que não migra entre continentes, ou de um viajante humano infectado. E um humano com Nipah sintomático está gravemente doente. Ele não está passeando por aí espalhando o vírus casualmente. A janela de infecciosidade é curta e os sintomas são muito severos. E mesmo que uma introdução ocorresse, a história nos mostra que o controle é possível. O surto original na Malásia foi contido com o abate de mais de 1 milhão de porcos. Foi drástico? Foi, mas foi eficaz. Demonstrou que quebrar a cadeia de transmissão no hospedeiro intermediário funciona. Funciona quando o hospedeiro intermediário são porcos em fazendas. Foi uma solução de força bruta que a gente teve sorte de poder aplicar.
Agora, imagine que o vírus seja introduzido, sei lá, na América do Sul e estabeleça um ciclo em capivaras ou outros roedores silvestres, ou na América do Norte, em veados de cauda branca. Como você aplicaria essa mesma estratégia, perseguindo e abatendo milhões de animais silvestres em ecossistemas vastos e complexos? A estratégia da Malásia não é um modelo replicável para um cenário com reservatórios silvestres. Você está apostando numa estratégia de contenção que pode ter sido uma solução única para um problema único. E você está construindo uma cadeia de eventos de baixíssima probabilidade para criar um cenário de pesadelo. Primeiro, o vírus tem que sair da sua área endêmica. Segundo, tem que infectar um humano ou animal que viaje. Terceiro, esse indivíduo tem que conseguir infectar uma espécie selvagem local antes de morrer ou ser isolado. Quarto, essa infecção tem que gerar um ciclo de transmissão autossustentável nessa nova população animal. Cada passo nessa cadeia é um evento de baixa probabilidade. A epidemiologia lida com probabilidades, não com as piores possibilidades teóricas. O risco real, hoje, está focado na interface homem-morcego Pteropus na Ásia. Mas essa interface está se expandindo, e isso me leva às projeções de risco geográfico. Estudos de modelagem geoespacial, eles não mostram apenas as áreas onde a gente já teve surtos. Eles preveem nichos ecologicamente adequados para o Nipah em regiões muito mais vastas, colocando cerca de 176 milhões de pessoas em risco em países como Bangladesh, Índia, Tailândia, Camboja e Malásia. O fato de não termos casos confirmados em algumas dessas áreas pode ser simplesmente um reflexo da falta de vigilância, e não da ausência do vírus. Fatores como desmatamento e urbanização estão forçando um contato cada vez maior entre morcegos e humanos, aumentando a frequência e a probabilidade desses eventos de spillover que você considera de baixa probabilidade. Eu não discordo dos modelos. Eu discordo da interpretação alarmista. Esses modelos são ferramentas fantásticas. Eles definem um mapa de risco nos dizendo onde devemos intensificar a vigilância, treinar médicos para reconhecer os sintomas e, principalmente, educar a população. Eles nos mostram onde focar os esforços de saúde pública. Se sabemos que o risco em Bangladesh está ligado ao consumo de seiva de tamareira, a solução é uma campanha de saúde pública para que as pessoas fervam a seiva ou a protejam da contaminação por morcegos, certo? Isso reforça a minha tese. O Nipah representa um problema regional que exige soluções regionais. O mapa de risco não aponta para uma pandemia iminente, ele aponta para a necessidade de ações de prevenção locais e direcionadas. É um chamado à ação focada, não ao pânico global. Mas essas soluções regionais partem do pressuposto que o comportamento humano é facilmente moldável e que os caminhos de transmissão são estáticos. Uma campanha sobre a seiva de tamareira é ótima, mas e se o próximo surto for causado por frutas parcialmente comidas por morcegos e vendidas no mercado? Ou por uma nova espécie de hospedeiro intermediário que a gente não está monitorando? Ao focar apenas nas rotas conhecidas, a gente corre o risco de ser pego de surpresa. Estamos olhando para o problema como ele foi ontem, não como ele pode ser amanhã, impulsionado pela capacidade de adaptação de um vírus que já demonstrou ser um inimigo formidável. A vigilância de novas rotas é parte de qualquer programa de saúde pública robusto. Isso não muda o fato de que o epicentro do risco continua sendo a área de distribuição do morcego Pteropus. Enquanto essa barreira geográfica fundamental existir, o Nipah vai continuar sendo uma ameaça contida. Podemos e devemos melhorar a vigilância e educação nessas áreas. Mas tratar isso como uma potencial pandemia desvia recursos e atenção dos problemas reais e imediatos que podemos resolver localmente. Bom, resumindo a minha posição, a combinação de alta virulência, uma chave de entrada celular quase universal, mecanismos sofisticados de evasão imune e, crucialmente, a evidência de evolução contínua em direção a uma patologia mais perigosa, faz do Nipah uma ameaça biológica latente. Ignorar seu potencial pandêmico com base na sua geografia atual é, para mim, um erro perigoso.
subestima a capacidade de adaptação do vírus e a crescente e inevitável interface entre a vida selvagem e as populações humanas num mundo em constante mudança. E eu concluo que, embora a gravidade do Nipah seja indiscutível, seu alcance global está intrinsecamente amarrado à sua ecologia. As barreiras geográficas e de transmissão que o contiveram por décadas e provavelmente por séculos, segundo a análise filogenética, continuam robustas. A ameaça exige, sem dúvida alguma, vigilância intensa, pesquisa e controle regional focado, mas não apresenta as características fundamentais, como uma transmissão respiratória eficiente e casual, necessárias para gerar uma crise de saúde global, como as que vimos com outros patógenos. O foco deve ser na prevenção de spillovers onde eles acontecem. Fica claro que a análise de múltiplas perspectivas é essencial para a gente compreender a complexidade de patógenos emergentes como o Nipah. Sem dúvida, o material de origem revela uma profundidade fascinante na biologia, na epidemiologia e na ecologia deste vírus, com muito mais a ser explorado. A questão sobre a verdadeira dimensão da ameaça que ele representa permanece em aberto, um convite à reflexão contínua de todos.